Graça e paz a todos, tudo bem? Começamos mais uma célula da IVC, sejam bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal entrar, né? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou passando alguns recadinhos aqui, porque muita gente vê depois, né? Hoje é terça-feira, são 20 horas, e tem gente que vê em outro dia da semana, então eu já vou passando para não ficar vazio o vídeo, tá? Eu faço parte da Igreja Vida Cristã aqui de Caçapava, me chamo Débora. Nós temos, nós estamos localizados ali na Rua Coronel Jaime Hullenberg de Lima, número 381, Jardim São José, Caçapava, São Paulo. Eu tô com colinha aqui porque a gente trocou de endereço recentemente, né, para eu não errar. Nós temos site, Instagram, a gente tem a nossa página na IVC, nós temos o nosso YouTube, então você está convidado a nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, tá bom? Então, o nosso site é vidacristãcpv.wixsite.com/igreja, o Instagram é IVC Caçapava, a nossa página no Facebook é Vida Cristã CPV, e o YouTube, o nosso canal, também é Igreja Vida Cristã Caçapava. Você fica por dentro do nosso canal lá, tem alguns, o pastor sempre deixa alguma mensagem, né, no Papo Cristão, são reflexões muito importantes que a gente tem aprendido bastante. Pai do Senhor, irmã Ângela, tudo bem? Seja bem-vinda. Aline também, seja bem-vinda. Temos, por enquanto, nesse período, né, a gente está tendo o culto presencial apenas aos domingos, à noite. Então, você está convidado a estar com a gente lá. Se não puder, se você faz parte do grupo de risco, tem as nossas transmissões online. Aí também tem o restante da semana. Então, tem terça-feira, como hoje, todas as terças-feiras às 20 horas. Quinta-feira, às 19h30. No sábado, a gente está tendo agora o Vida Cristã Kids, que é um trabalho que o Departamento Infantil está desenvolvendo para a criançada. Tem sido momentos de palavra abençoador, sabe? Que a gente, até os adultos se divertem e aprendem também. No domingo, às 9h15, a gente tem a EVD interativa e no domingo, às 19h, a gente tem o nosso culto à noite. Começa às 19h15 a transmissão. Eu tô aguardando o pessoal entrar. Vou dar só mais um minutinho, tá? Que aí a gente já começa o nosso estudo. Eu tava passando um recadinho de como, dos nossos horários, do nosso funcionamento. Lembrando que o que é a célula da IVC? São os estudos que a gente faz. Nós nos reunimos, né, em grupo, normalmente é nas residências, aí, na casa do pessoal. Devido a esse momento a gente não tá se reunindo nas casas, então a gente resolveu abrir isso, né? O pastor teve a ideia de abrir para online mesmo, para mais pessoas terem acesso ao nosso estudo. A gente falou sobre os salmos de peregrinação e agora a gente está falando sobre os 12 profetas menores. Você fique à vontade, seja bem-vindo. Nós estamos estudando cada semana um profeta diferente. Hoje nós vamos estudar sobre o profeta Naum, o livro de Naum, tá bom? Vamos começar então? Vamos começar primeiro com uma oração para que Deus possa nos abençoar e direcionar nesse estudo. Vamos lá? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui. Estamos reunidos, mas cada um na sua casa, Pai. Obrigada por nos permitir meditar nas tuas escrituras e aprender mais contigo, Pai querido. Nos direcione nesse estudo, venha com o teu Espírito Santo nos dando sabedoria e entendimento, que nós venhamos subtrair daqui aprendizados, lições valiosas para a nossa vida, Pai. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, seja agora ao vivo ou que vai assistir este vídeo depois. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar, gente? Deixa eu tirar aqui. O tema de hoje, como eu já disse, a gente vai falar do profeta Naum e o subtítulo é O Limite da Tolerância Divina, né? A gente vai destacar um versículo para
para a gente ir observando e aprendendo com ele, que é o versículo 3 do capítulo 1. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Esse trecho eu tirei da versão Almeida, que é a edição contemporânea. A gente vai repetir esse versículo, porque tem bastante aprendizado nele ao longo do nosso estudo. Só que aí a gente vai falar em algumas versões diferentes. Talvez na sua Bíblia esteja um pouquinho diferente do que eu li aqui, mas o contexto, o conteúdo da mensagem é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. O livro de Naum, ele é dividido em 3 capítulos. Se você ainda não leu, eu te convido a lê-lo, né? O que a gente tem instruído, pessoal? Toda semana, pega o livro, por exemplo, a gente está lendo Naum, então o ideal seria se você já tivesse lido Naum, para a gente conversar a respeito. Da próxima semana será Abacuque, também são 3 capítulos. Gente, meia hora, no máximo 1 hora, para quem lê mais devagarinho, consegue tá lendo, acompanhando e aprendendo sobre esses escritos. São só 47 versículos, ou seja, é um livro curto, mas isso não tira o significado da mensagem nele, tá? Ele é dividido em 3 tópicos principais. Quais são os 3 tópicos? Vai falar sobre o governo de Deus no início do capítulo 1. Aí vai ser dividido entre os títulos, a gente vai perceber que tem 2 títulos, a natureza de Deus e o poder de Deus. O segundo tópico, né? O segundo tópico principal, a aplicação da soberania de Deus, que vai da continuação do capítulo 1 até parte do capítulo 2, vai falar das aplicações diversas, do discurso dirigido para o público-alvo, né, da mensagem, e depois da queda desse público-alvo, que aí eu já vou ter que falar que é da queda de Nínive, e o terceiro tópico sobre que Deus vai destruir o mal. Aí vai falar, no capítulo 3, vai abordar um pouquinho mais sobre a maldade de Nínive. Já no finalzinho do capítulo 2, vai falar sobre a maldade de Nínive, né? Vai estar falando sobre o cerco de Nínive, como que foi feito para sitiar a cidade, né? Mas no capítulo 3 é dada maior ênfase. Aí vai falar sobre a oposição de Deus à maldade e que a derrota do mal é inevitável, né? Porque Deus, ele tem poder. E no finalzinho do capítulo 3, termina como se fosse com uma canção, né? É uma canção fúnebre. Como se fosse num velório, que a gente não tem meio esse costume, mas em alguns países tem. Pessoas que cantam no velório, a gente tem sim, né? Que canta algo de reflexão. E aqui o profeta, ele é levado a cantar sobre, né? Como se fosse o enterro da nação. Vamos lá. O versículo-chave, a gente vai apontar 3 versículos-chaves, tá? No capítulo 1, do versículo 7 ao 9. O capítulo 1, ele é bastante rico. Todo o livro de Naum é rico, mas o versículo 7 ao 9 é bastante rico. Ele vai falar assim: o Senhor é bom. Quando chega a aflição, ele é o lugar em que nós podemos nos esconder. Ele conhece todos os que nele confiam, mas arrasa seus inimigos como uma tremenda inundação. Ele os persegue através da noite, e assim será com Nínive, em que você pensa, Nínive, para desafiar o Senhor? É uma pergunta, né? Com um só golpe, ele a deterá, nem vai ser preciso um segundo golpe. Essa versão que eu li aqui é da versão viva. Na sua também pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Naum para a gente não perder tempo. Quem que foi Naum e quando que ele profetizou? Não se sabe muito a respeito desse profeta. O próprio livro dele não fala a respeito dele. A única informações que a gente tem é do que está constando no livro. E no versículo 1, ele vai ser identificado como Elcosita, ou seja, alguém que vem de um local chamado Elcos. Não se sabe onde encontra essa cidade, né? Não é que não se sabe, não encontraram uma cidade com esse termo, né? Elcos. E existem algumas especulações.
porque não achou com essa mesma titularidade. Aí os estudiosos, depois de tempos de estudos, eles apontaram algumas localidades que podem ser da onde surgiu esse profeta. E uma delas, e a mais aceita, é Cafarnaum, que significa em árabe cidade de Naum. Se essa identificação for a correta, quer dizer que o profeta Naum, ele vem do norte da Galileia, tá bom? Para a gente se localizar aí de onde vem ele. Naum, ele é considerado um profeta pré-exílico, tá? Exílio da Babilônia. E como que a gente vai situar a profecia dele na história? Nos versículos 8 e 10 do capítulo 3, tem uma referência ali, né? A continuação da profecia. Aí fica mais fácil da gente situar a profecia de Naum dentro da história, do contexto histórico. Como que a gente faz isso? No versículo 8 e 10 do capítulo 3, vai falar sobre a queda de... Se você usa oh meu Deus do céu, a versão Almeida, que é essa versão que eu tô na minha mão, vai falar de Noamon, a queda de Noamon, que é a mesma coisa que queda de Tebas. Tebas é uma cidade, ou Noamon, que é a mesma, é uma cidade egípcia. Então aqui a gente sabe, e ele tá falando disso no passado, já aconteceu quando ele tá falando essa profecia. Se ele tá apontando isso no passado e se já aconteceu, já dá para situar ele um pouco ali na história. Então foi depois da queda de Tebas. E depois a gente sabe também que a profecia vai se referir à queda de Nínive. Então é entre a queda de Tebas e a queda de Nínive. Aí fica mais fácil que a Tebas caiu em 663 a.C., né? Segundo aí os estudiosos. E também há um consenso dos estudiosos, isso daí é pouca distorção, né, divergência entre eles, da queda da própria cidade de Nínive, que caiu em 612 a.C. Então, numa tentativa mais exata, a gente estabelece entre 621 a 612 a.C. o tempo de profecia do profeta. Então, ele foi contemporâneo de Sofonias, Abacuque e de Jeremias, tá? Para ficar mais fácil para a gente saber. O que significa o nome do profeta? Naum significa cheio de consolo ou compassivo. Se a gente olhar num primeiro olhar, e para quem leu fica mais fácil ter esse entendimento, a gente olha assim meio que superficialmente, o nome dele não tem muito a ver com a profecia que ele vai falar, né? Puxa vida, ele está trazendo uma profecia de destruição, uma mensagem de devastação para o povo de Nínive. O que tem a ver com cheio de consolo? Mas aí que é a necessidade de um maior aprofundamento, que ao mesmo tempo que ele está proferindo, avisando sobre a destruição que estaria vindo sobre a cidade de Nínive, que é a capital da Síria, também estava vindo, por outro lado, estava vindo um juízo para aquele povo que subjugou a Israel, a Judá, né? Então, existe, né, num contraponto para Judá, tá tendo ali uma mensagem de, Deus está fazendo justiça por vocês. Então, sim, aí a gente percebe que existe sentido no nome do profeta e ligação com a profecia que ele está falando. Então, o consolo de Deus estaria vindo para o seu povo que seria vingado daquela nação que tinha assolado eles, tá? Contexto histórico. Para quem que foi direcionada essa profecia? Como eu já disse, né? Para a própria Nínive. Primeiramente para Nínive, que era a capital da Assíria, e também depois para Judá, que é o povo de Deus, né? O propósito da profecia é de pronunciar o julgamento de Deus sobre a Síria e consolar a Judá com esta verdade. O plano de fundo político e espiritual. Então vamos lá. Nínive era, como eu já disse, a capital da Assíria. E era a nação mais capitalista que tinha na terra. E uma nação bastante má, né? O povo assírio, ele tinha muito destaque por causa de ser soberbo, por causa de ser maldoso, por saquear, por oprimir, por maltratar, subjugar as nações ao redor deles, né?
e maltratar suas vítimas. E cerca de 100 anos antes, você que está acompanhando a gente deve lembrar do estudo que a Misa trouxe sobre o profeta Jonas, né? O profeta Jonas profetizou para a cidade de Nínive. E só que a diferença é que ele vai trazer uma profecia, vai falar, né, para o povo vai ouvir, vai se arrepender e vai se voltar para Deus. Aquele mesmo povo passa-se um tempo, aquele povo que tinha se arrependido, ele volta atrás. E daí é como se ele tivesse se arrependido do seu arrependimento. É meio confuso, mas é isso que aconteceu. Ao primeiro olhar, ele se arrependeu dos pecados que ele tinha feito, parou, e depois voltou a pecar novamente com maior grau, etc. E aí o que acontece? Deus levanta Naum para profetizar aquele povo que a chance que eles teriam já passou, eles já tiveram uma chance. Agora o juízo de Deus estava vindo. O profeta, né, vai apontar, é claro que o profeta está tendo inspiração divina, então vai apontar ali a cidade como uma cidade ensanguentada, dependendo da tradução vai falar de uma cidade sanguinária, vai falar sobre a arrogância deles, idolatria, isso é no capítulo 1, tá? Assassinatos, mentiras, traições, pecados, injustiças sociais, e devido a tudo isso que eles estavam fazendo, o profeta Naum ele vai prever a destruição da cidade, da capital da Síria, que vai acontecer 50 anos mais tarde. Mensagem do livro. Deus ele vai mostrar que nesse julgamento da Síria e da sua capital Nínive, Deus está julgando um mundo pecador. E qual que é a mensagem? Que a desobediência, a rebelião e a injustiça não prevalecem, mas sim são castigadas severamente por Deus, que é justo e santo e que governa sobre a terra. Ou seja, Deus é justo, santo e soberano. São premissas que a gente tem que sempre lembrar. Nós cristãos temos que ter isso na nossa cabeça. Qual que é o tema do livro? Que o Senhor é zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Lembra que eu falei que eu ia repetir o versículo 3 em outra versão? Aqui está falando na NVI. É outra versão, mesmo versículo, e olha que tremendo, né? Qual que é o pensamento central do livro? Vai falar sobre as notícias de destruição de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Sobre a destruição vindoura, ia ser um consolo para Judá, e que estava, né, sujeito ao domínio assírio. Estava pagando tributo, estava sendo subjugado, etc. E não era tributinho, não, era altos impostos, né? Não é coisa de hoje em dia. Sempre existiu um maior querer subjugar o menor. Nunca mais Judá seria forçada a pagar tributo como um seguro contra as invasões. Judá se consolou ao saber que Deus ainda tinha o controle de tudo. Nínive é um exemplo para todos os governantes e nações do mundo atual. Deus é soberano sobre todos, né? Porque Nínive era uma nação, né? Nínive era uma capital de uma nação gentílica, né? E inclusive sobre os que parecem invencíveis, né? Os assírios, Deus está sobre eles também, né? Então pode parecer que é grande, pode parecer que é difícil, que tem que é potência, né? O potencial econômico, mas nada é maior do que o nosso Deus Jeová. E glórias a Ele por isso. Que a gente pode ter confiança e que o poder e a justiça de Deus vão conquistar e vencer o mal em algum dia, tá? Vamos falar sobre as divisões, né? Lembra que eu falei que o estudo era dividido em 3 partes? A primeira parte, sobre o governo de Deus. Essa parte a gente vai demorar um pouquinho mais do que as demais, tá? Qual que é o título do livro? Então o livro vai começar lá. Se você tá com a sua Bíblia na mão, dá uma olhadinha no primeiro versículo do capítulo 1. Vai começar, Peso de Nínive, livro da visão. Então são 2 títulos. Primeiro, Peso de Nínive,
tem tradução que vai falar sobre oráculo, sentença, mensagem, advertência de Nínive, é a mesma coisa. E o segundo título sobre o livro da visão. O que significa isso, livro de visão? Está mostrando que a fonte da profecia é a inspiração divina dela, entendeu? Então, existe uma inspiração profética e um discernimento divino. O versículo ele vai continuar falando que é feito que a profecia é de Naum e que ele é o Eucosita, que é a origem dele que a gente já falou. O capítulo 1, ele vai revelar a natureza de Deus. Então, no versículo 3, que a gente já falou algumas vezes, que é o texto áureo do livro, ele vai deixar bem claro isso. E é assim, eu até marquei do versículo 3 ao versículo 9, são versículos assim impactantes, são versículos lindos de se ler, né? Vai falar sobre a soberania de Deus, a grandeza dele, vai fazer alusões da natureza, né? Comparando Deus à tempestade, aos montes, vai lembrar que ele abriu o mar, etc. O comentário Bicank, né, que fala, traduz de uma forma mais clara esse versículo. E ele vai falar do versículo 3, tá? O Senhor demora para irar-se e é grande em poder, mas o Senhor de maneira nenhuma deixará o pecado sem punição. Esse é o grande aprendizado, né? Já começa um grande aprendizado aqui. Esse tardio em irar-se, em que ele é mais paciente ou que ele demora para irar-se, não significa que Deus não se ira, né? Mas é por causa da sua natureza santa. E que ele não deixa nenhum pecado sem punição. Primeiro aprendizado, para a gente se acalmar. Então, muitas das vezes a gente vai ver coisas erradas acontecendo pra gente, né? Que nos ferem. Antes de você procurar se vingar, se acalme, porque Deus ele traz a punição para o pecado. E também é um alerta para nós. Se nós pecamos, nós iremos colher as consequências dos nossos pecados. Nosso pecado não fica sem punição, ok? Então, tudo que nós fazemos, nós colhemos. Mas Deus, né, vem com a sua graça, vai nos libertar do pecado. Sim, não somos mais escravos do pecado. Mas se nós erramos, é mais justo a gente pagar pelos nossos erros também. Aqui, o profeta, ele vai continuar falando sobre a santidade divina de Deus. Deus, ele é santo e a sua santidade não suporta o mal. Embora Deus seja paciente, ele também é dotado de justiça e a sua natureza santa requer a punição dos pecados. Essa punição é dura e inevitável. E é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado e prestar muita atenção. Essa questão de Deus fazer, né, com que haja punição dos pecados, não vai colocar em xeque a bondade de Deus. Tem muitos críticos que vão colocar, né, como que Deus é bondoso se acontece isso, acontece aquilo. Pelo contrário, ele vai reafirmar a santidade de Deus. Então, a santidade de Deus, ele é tão puro, tão santo, que ele abomina o pecado, entendeu? O pecado é uma ofensa para Deus. E é por isso que ele traz a punição para os nossos pecados. É que nem um exemplo assim bem brando, seria de um pai com um filho, né? Os pais amam os filhos? Sim. Pega um pai que ama muito o filho e cuida do filho. Ele pode amar muito o filho, mas não significa que ele nunca vai falar a palavra não para o seu filho. Não significa que ele nunca vai negar as coisas para o seu filho. Às vezes ele vai deixar para dar as coisas depois ou nunca vai permitir, mas isso tudo é por amor. Ele vai corrigir, ele vai ensinar, mas porque ele não quer que o filho dele erre. Exatamente isso acontece com Deus. Então muitas das vezes Deus vai nos negar coisas, vai falar não e vai nos punir e nos ensinar a obedecer e andar em obediência nos caminhos da santificação, porque ele é santo e ele nos santifica. Mas isso já é outro assunto. Vamos lembrar de uma coisa, né? Teve a profecia de Jonas para Nínive. E Jonas ele foi levantado para Deus para apontar os pecados de Nínive antes do profeta Naum. E chamar a nação para o arrependimento das ações que eles tinham feito. E o que aconteceu? Teve uma comoção geral, os ninivitas humilharam-se, eles se arrependeram, eles se voltaram para Deus, eles... Né, até os animais, né, foram colocados em jejum lá, e
Porém, o que aconteceu? Eles voltaram a pecar com o passar do tempo. Eles esqueceram, deu uma amnésia no povo ninivita lá. E eles esqueceram da misericórdia de Deus e voltaram a cometer os mesmos erros e as mesmas iniquidades. E aí Deus vai levantar Naum, mas não, como eu disse, não mais para convidar para o arrependimento, mas para já anunciar o juízo que estava por vir, porque o momento do arrependimento já tinha passado, né? Infelizmente, a gente lembra mais do profeta Jonas do que o Naum, né? Não sei se você é assim, mas eu tenho essa percepção. A gente lembra muito de Jonas, esquece de Naum, e Naum profetizou para o mesmo povo. Mas ambos têm a mesma importância, eles são iguais no plano divino. Eles profetizaram para uma mesma nação, profetizou e o povo se arrependeu, o outro profetizou e o povo não se arrependeu, mas ambos foram boca de Deus para aquele povo. No decorrer do capítulo 1, Deus vai ser exaltado e o profeta vai dar ênfase ao poder de Deus, né? Então, dos versículos 3 ao 10, depois você dá uma lida lá, a gente destaca eles, porque ele vai falar muito do poder de Deus. No versículo 4, tem uma referência ao recuo do Mar Vermelho. Vai começar o versículo 4, deixa eu ver. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Então, aqui é uma referência para o Mar Vermelho e para o Rio Jordão. E mais no finalzinho, vai falar sobre Bazã, Carmelo e Líbano, né? Que são regiões de lá da Palestina. E são uma das regiões mais férteis da Palestina. E que eles são últimos a ser afetados pela seca. Mas no contexto ali, vai falar que Deus ele desfalece esses lugares. Ou seja, o tamanho do poder é tão grande que ele divide o mar, ele abre caminho no Rio Jordão, ele pode trazer até seca para lugares férteis, porque é ele quem governa, tá? Uma coisa também que isso daqui já é um destaque aí literário, né? Do versículo 2 ao 8, dá para identificar uma espécie de um poema acróstico. Débora, o que é um poema acróstico? Vamos lá. Sabe quando você já deve ter visto isso, alguns poemas de que na vertical tem uma palavra ou tem uma frase e na horizontal é feito os versinhos ali, sabe? Usando o início daquela palavra. Um exemplo assim que pra mim, quando eu aprendi esse negócio de poema acróstico, ficou mais fácil de eu lembrar, é aquela música do Roberto Carlos, Maria Rita, meu amor. Ele é escrito aqui, ó, Maria Rita, meu amor, e cada versinho começa com o M, né, da Maria, e começa o verso. O A, continua o verso. Isso daí é muito utilizado por poeta, né? Já fizeram isso até com Covid-19, já dá para fazer com seu nome. E aqui foi feito isso no original hebraico, na escrita, tá? Eles usaram, eles não, né? Naum utilizou algumas letras em sequência do alfabeto hebraico. Mas o que aconteceu? Quando traduz, infelizmente a gente perde essa sequência. Mas é uma característica que embeleza o texto, né? Então ele é bastante rico por isso. E é como que fala assim? É um destaque, né? Uma curiosidade que tem. Segunda parte, vai falar sobre a aplicação da soberania de Deus, que é da continuação, do versículo 7 do capítulo 1 até o capítulo 2. Então, nesse trecho, o profeta vai falar tanto da aplicação da justiça para a cidade de Nínive, quanto da libertação do povo de Deus. E eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Ao contrário de muitas profecias que, né, eu vou falar por exemplo, de Amós, né? Ele falou para uma cidade que ia condenar uma cidade, que Deus estava trazendo juízo sobre uma cidade, sobre outra cidade, depois vira para Israel. E normalmente é assim, né? Tem um povo, ele vai falando direto pro povo, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui nessa profecia, ele tá falando tanto para Judá quanto para Nínive. Para Nínive e para Judá. Então tem hora que ele tá falando direto com Nínive, tem hora que ele tá falando para Judá. E é interessante você ler depois e você consegue identificar. Eu fui marcando aqui na minha Bíblia e identificar quais são os trechos, né? O que isso traz? Eu não sou muito assim boa em português, em história, mas
dá uma percepção pra gente de um texto dinâmico, que estava tendo dinamismo na hora da profecia. Talvez até ele estava indo de uma cidade, eu não sei, isso daí já é especulação minha. Mas traz uma profecia mais... parece que você ouve, sabe? Ele falando uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais empoderada, pode-se dizer assim. No versículo 7, ele vai falar que Deus é a fortaleza para os fiéis. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Tá falando para ajudar. No versículo 8, ele vai falar que Deus livra os inimigos, né? Ele traz a vingança. Então, e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Aqui a gente pode destacar também a questão da vingança de Deus. Lembra que eu falei, não se preocupem em vingar-se, a vingança é do Senhor? Em Romanos 12, Deus já vai falar muito isso, né? Na escrita lá, Paulo vai dizer na sua carta que Deus fala, minha é a vingança, eu retribuirei. Ele vai declarar isso. O que significa isso? Muitas das vezes a gente se sente injustiçado, a pessoa te feriu, te maltratou, você quer chorar, você quer se vingar. Mas não se preocupe com a vingança. Quem dá a vingança é Deus. E pare de se preocupar em, Deus, faz dessa forma, traz juízo assim, Deus, não, segura, Pai, sabe? Porque parece que a gente quer fazer de Deus uma marionete, controlar o poder de Deus. É como se a gente, isso daí foi o pastor uma vez que me falou, é como se a gente quisesse falar que Deus não sabe aplicar a sua justiça. Olha que profundo isso, né? Então, deixa Deus ser justo e vai cuidar dos seus afazeres, vai cuidar da sua vida e vai cuidar da obra de Deus, né? E deixa para o povo, para os seus inimigos, que Deus trata, porque Ele trata, como a gente está vendo aqui. No versículo 9, o discurso é dirigido a quem recebe a justiça. Então, ele já vai mudar, já vai falar direto para Nínive. Estava falando para ajudar, vai falar de Nínive agora. E daí ele provoca, ele traz um questionamento, né? Na minha Bíblia aqui, vai falar, que pensais vós contra o Senhor? Numa tradução assim mais, né, na minha versão mesmo, é como se tivesse, quem vocês pensam que Deus é? Quem vocês acham que Deus é? Ele está provocando os ninivitas, tá? Diante a opressão que ele estava trazendo para o povo de Israel, para o povo de Judá, né? Eles estavam achando que Deus era menor do que os deuses pagãos dele. E ele estava ali, Deus, ele tá vendo, ele vai trazer justiça. Ele usou vocês para aplicar a sua justiça para o povo, mas agora ele vai trazer justiça para vocês. No versículo 11, ele vai falar de uma pessoa, né? De ti saiu um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Esse é um rei, é uma referência a um rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Síria. Ele foi da época do rei Ezequias. E o interessante é que ele vai falar conselheiro de Belial. Xingar alguém de conselheiro de Belial é como se ele falasse, você é enviado do capeta. Você é personificação do mal. Você foi mandado por Satanás. Então aqui ele fala fortemente que esse Senaqueribe, ele era ruim. Então você imagina, né? Como que era as ações desse rei para que Deus levante um profeta para acusar ele assim, de algo tão forte, né? Do versículo 12, o profeta ele vai demonstrar que os acontecimentos da história são obras de Deus e que a aflição de Judá está sob o controle divino. Que aí ele vai falar, eu te afligi, mas não te afligirei mais. Lembrando que Deus manda Jesus entra na história, mas ele não está condicionado a ela. Deus ele tem o poder sobre a história, né? É ele quem escreve a história. E aqui ele está falando isso para o povo de Judá. Eu te afligi, né? Eu te corrigi. Eu apliquei justiça em vocês. Mas agora eu não vou deixar mais esse povo maltratar vocês. Agora eu estou entrando. Eu vou cuidar. Eu estou trazendo a vingança. Eu estou trazendo a justiça. E depois vai continuar falando sobre a aniquilação da Assíria para o povo de Israel. Ele vai falar sobre boas novas.
consolo, libertação, defesa da justiça e da paz. Isso aqui já é no finalzinho do capítulo 1. No capítulo 2, vai abordar assunto do cerco de Nínive, né? Como que foi feito o cerco ali pelos medos, né? E isso ocorreu quando o rei Caixares, eu não lembro o nome dele, ele se juntou com os babilônios, né, para invadir, sitiar e saquear a cidade. Então foi feito um cerco, né? A cidade tinha suas fortalezas, né? Vou tentar desenhar aqui, tinha suas fortalezas aqui. Passava no meio dela um rio chamado rio, acho que é Cósor que fala, e no finalzinho por trás o rio Tigre. Foi todo feito uma estratégia de guerra. O que eles fizeram? Eles foram tomando aos poucos e esse rio que passava no meio, né, que era usado para irrigar a cidade, para trazer abastecimento, saneamento básico, tinha como se fossem umas comportas. E eles bloquearam essa comporta para a cidade ficar sem água e ter que usar do rio Tigre, que não era tão limpo assim aquelas águas. Aí foi um período bastante chuvoso, foi de cerca de 2 a 3 meses esse cerco. Choveu bastante, eles abriram as comportas de água, né? Chegaram com toda a força, aí fragilizaram o muro da cidade, abriu ali espaço e eles entraram. Então foi além da força, né? Primeiro eles usaram de estratégia de guerra, os medos, para invadir a Assíria, né? Para invadir Nínive. E depois lá dentro, aí foi uma carnificina, né? Que aí teve sangue para todo lado, aí foi violência. Eles sofreram a mesma coisa que eles faziam com outro povo. Num primeiro olhar, a gente fica com dó, né? Dos ninivitas. Mas depois, né? A gente vai falar mais para baixo a respeito do que ele fazia com o povo. Na terceira parte, que é do capítulo 3, vai mostrar que Deus destruiria o mal. E vai falar sobre a queda da cidade. E vai ficar clara 3 razões para acontecer essa queda. O primeiro, os saques que eles realizavam às outras nações, a destruição e a matança propagada por eles e a má influência que eles exerciam diante de outras nações. Os assírios estavam entre os povos mais cruéis da história. E a gente pode ver isso registrado nas crônicas do rei, né, Assurbanipal II, que foi um rei da Assíria. E é como assim, ele contasse, né, como se fosse uma biografia. Então ele contou suas conquistas. E o que ele fazia? Ele pegava, por exemplo, o rei do lugar que ele invadia e acho que é emparar, né? Empalhar que fala. Que eles pegavam, sabe, tipo de pegar cervo, pegar cabeça de elefante, cabeça de onça e colocar na parede, né? Tratar. Ele fazia isso com corpos humanos. Ele conquistava o local, ele tirava a pele e colocava no muro. Então, realmente, ele era muito violento. Imagina, né, o que o pessoal de Judá estava sofrendo, pagando imposto para ele para não ser conquistado dessa forma. E Deus estava trazendo a vingança. Nos versículos 1 ao 4 do capítulo 3, Deus vai se colocar em oposição à maldade de Nínive, diante disso que eu te falei. Nos versículos 5 ao 7, No capítulo do versículo 1 ao 4 vai descrever quais são essas maldades. Dos versículos 5 ao 7, Deus vai se colocar em oposição a essas maldades. Dos versículos 8 ao 13, Deus deixa claro que a derrota do mal é inevitável, ou seja, o mal não prevalece sobre o bem. E do versículo 14 ao 19 vai falar sobre esse canto fúnebre, né? Que o profeta vai cantar. O que a gente pode aplicar nos nossos dias, né? A gente já está dirigindo para o final. Primeira coisa que a gente precisa apontar: soberania de Deus. Deus, ele é soberano, né? Não tem nada nem ninguém que possa assumir a autoridade de Deus. Ele é único, que é onipotente. Ele controla a história está na palma das suas mãos, é ele quem escreve, né? Toda a história. Alguns acham que a única obra literária de Deus é a Bíblia, as Escrituras, né? Embora ele tenha usado profetas,
pessoas, autores, né, magistrados, e inspirar essas pessoas, algumas pessoas acham que é só a Bíblia. Não. Deus, ele criou o mundo, ele criou o universo, ele criou a mim, ele criou a você. E ele escreve a nossa história todos os dias, né? Ele nos direciona. Ele é o grande autor de tudo isso. Eu acho bonito de a gente ter um louvorzinho de... Acho que é infantil que vai falar do maior pintor do mundo, né? E Deus, ele é o maior pintor do mundo. Qual que é a diferença de um quadro pintado por um... Pega aí, por um Leonardo da Vinci, né? Para um quadro pintado por mim, Débora, que não sei desenhar. Além da qualidade, né? É aquela assinatura, sabe? E nós somos quadros pintados por Deus. E o que vale, o que dá valor a esse quadro é a assinatura divina. Que nós tenhamos essa assinatura na nossa vida. Sempre eu gosto de ter esse pensamento, sabe? E que Deus traga isso. Você tem um valor porque existe uma assinatura divina em você. Se é que existe. Se não existe, permita que Deus te pinte, te desenhe, derrube sobre você a tinta óleo dele, né? E que ele possa caprichar na paisagem, no desenho que ele está trabalhando. Depois, segundo aprendizado, que Deus julga. Deus, ele é um juiz justo. Lembra que eu falei, acho que foi em Amós, Miqueias, que eu tava falando, que é estranho, né, a gente falar de um juiz justo, sendo que todo juiz deveria ser justo, mas justo só tem um, que é Deus, e ele é justo. E ele trouxe esse juízo para a cidade de Nínive pela idolatria dela, pela arrogância, pela opressão que ela estava fazendo, por toda a maldade que ela aplicava às outras pessoas, né, às outras nações. E ele trará a nós e às outras nações da terra essa justiça, né? Por isso que devemos tomar cuidado com os nossos atos. Não há como a gente se esconder de Deus. Não tem como a gente dar uma de Adão e Eva, que a gente vai lá se esconder no meio da floresta, né? Debaixo da mesa. Não, Deus, ele tudo vê. A gente pode construir, sei lá, vários andares de concreto e se esconder lá embaixo. Deus vai ver a gente, né? Os olhos deles estão atentos em todos os lugares, né? Como está escrito no Salmo 139, para onde que a gente vai fugir do Espírito do Senhor, né? Se eu subir dos céus, ele vai estar lá. Se eu for lá no inferno e fizer uma cama, ali também ele estará. Então nós não temos como fugir de Deus, da sua ira, do seu amor e da sua justiça. Terceiro aprendizado, tempo de arrependimento. Quando Deus, ele nos dá um tempo para nos arrepender, né? Ele nos lembra, ele nos traz uma mensagem, assim como ele usou Jonas para profetizar para Nínive, e deu esse tempo. Mas é para se arrepender dos pecados. Não é para a gente confundir esse tempo e achar que a gente pode pecar mais, né? É um tempo de, sei lá, de amostra grátis da justiça. Não, é para a gente se arrepender e parar de praticar as coisas más, né? A gente precisa ter isso em mente. Nós estamos no tempo da graça, então não é tempo para a gente se aprofundar no pecado. Pelo contrário, é pedir o aperfeiçoamento de Deus, né? Não, tem um pregador que vai falar, não torne a graça barata. A graça, ela não foi de graça. A graça foi cara, né? O que é gratuito para você foi pago por alguém. E você precisa valorizar isso. Talvez você esteja passando um momento na sua vida de brandura, né? De calma, e que Deus está dando um momento para você se arrepender. Porque pode vir ou justiça futura, ou pode vir a misericórdia divina, né? Então, se atente a esse momento que Deus está dando para você e se arrependa dos seus pecados, dos nossos pecados, porque pecadores todos nós somos. A diferença é que uns gostam de pecar, outros não gostam, e nós não podemos gostar, né? Que nós venhamos pedir a santificação do Senhor para as nossas vidas e abominar o pecado, assim como Deus a abomina. No quarto item, né? O quarto aprendizado. Deus, ele tem controle de todas as coisas. Lembra que a gente falou? Deus é soberano e ele tem controle de toda a história. Ele governa a terra, inclusive sobre aqueles que não o reconhecem. Independente se acreditam ou não acreditam em Deus, ele tem o controle de tudo. E Deus, ele é todo poderoso e ninguém pode impedir os planos de Deus, né? Ele vencerá a qualquer um que vai tentar desafiá-lo, porque ele é onipotente, né? O poder humano,
ele é fútil, ele não é nada perante a grandeza de Deus. E o controle de Deus, ele pode ser exercido de várias formas, né? Eu coloquei aqui, ele pode ser, Deus pode mostrar o seu controle, o seu poder, agindo, interferindo, permitindo, direcionando, inclusive permitindo que alguns grupos ímpios tenham domínio temporário sobre até mesmo nações, né? Como é o caso dos ninivitas, que tiveram o domínio sobre o povo de Judá, assim como atualmente, né, a gente vê conflitos na Síria, tem a Coreia do Norte, lá que tem um problema forte, né, da propagação do evangelho. Então, a gente precisa ter na nossa mente que Deus, ele permite algumas coisas acontecerem, né? E que a gente deve fazer o quê? Estar no seu caminho, na sua direção, para a gente obedecer ele, que ele vai vir no momento oportuno. Ele chega na hora certa para trazer para a gente a justiça dele, né? E que a gente seja justificado pela graça, não acusado por ela. No ponto 5, a vingança pertence ao Senhor. A gente já falou nisso, então eu vou falar um pouquinho mais rápido. A gente sofre injustiça? Sofre, né? Tem coisa que, puxa vida, se você pode, né, evitar e tal, faça isso, mas não se vingue, porque a vingança é de Deus, né? Não suje as suas mãos, né? Deus, ele traz a recompensa de todas as coisas. Enquanto você está preocupado em se vingar, em sujar suas mãos, em mostrar que você é mais puro, mais santo, vai se preocupar em se arrepender, em pedir aí para Deus perdão, né, pelos seus pecados, para que Deus tenha misericórdia de quem te feriu também, né? Não perca a sua vida por outra vida, ganha essa vida também para Deus. É isso que deve ser nosso pensamento. E o último aprendizado é o princípio da retribuição divina, que Naum nos mostra que Deus é tardio em irar-se, né? Ele demora um pouquinho para se irar, né? Mas ele mostra também que ele vai retribuir os nossos pecados. E caso não tenha uma mudança real nas nossas ações, né? Lembra que os ninivitas no início se arrependeram, mas voltaram a praticar o mal? Então, se não tiver um verdadeiro arrependimento, no momento certo, na hora certa, Deus virá, né? A sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ela não pode ser interpretada de maneira nenhuma como uma concessão ao pecado. Então Deus, ele é misericordioso, então eu posso pecar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, Deus, ele é misericordioso para te alcançar. Ele te aceita do jeito que você é, mas eu posso falar por experiência própria que você não vai ficar do jeito que você chegou. Ele te transforma, ele te purifica. E é um processo contínuo, sabe? Do jeito que você chegou para Deus, ele vai... Eu tenho um louvor que me lembra assim, Deus, ele leva a gente para tomar um banho, nos dá umas vestes novas, nos coloca para sentar à mesa com ele cuida da gente, ele vai nos tratando como filho e vai nos aperfeiçoando. Então tenha isso na sua mente, Deus tem misericórdia para sua vida, ele te chama, se arrependa. Mas você não vai ficar do jeito que você chegou. Ele vai te modificar. Esteja preparado para isso. E seja preparado para se arrepender e para ser quebrantado por ele. Amém? Gente, volto a falar. Quem não leu o livro de Naum, leia. Você consegue ler agora, meia horinha, você já termina. Estou apontando ali porque ali tem um relógio. Aproveita e já lê Abacuque, que é para semana que vem. Quem vai trazer o estudo é a irmã Misa. Vocês estão convidados para estarem com a gente, tá? Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, a gente tem esse nosso encontrinho marcado aqui para a gente falar dos 12 profetas menores. Espero que vocês tenham aprendido e gostado do estudo de hoje, tá bom? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Oh, Pai querido, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz. Obrigada, Senhor amado, por nos ensinar com a história, por nos ensinar, Senhor amado, pela vida dos nossos irmãos, por deixar registrado todo esse aprendizado nas Escrituras, Senhor. Que nós venhamos realmente aprender
confiar na sua misericórdia, confiar na sua justiça, que a gente, Senhor amado, não venha se aproveitar da tua bondade, mas que a gente venha se dedicar, se arrepender verdadeiramente, se quebrantar perante a ti, Senhor. Transforma a nossa vida, o nosso caráter, modifica, Senhor, tudo que há de mal em nós, Senhor. Que o Senhor consiga tirar, que o Senhor expulse em nós e nos aperfeiçoe, Pai querido. Trabalhe em nós, Senhor amado, e nos conquiste, porque nós somos seus, Pai querido, e continue escrevendo a nossa história. Nós te agradecemos, te peço que o Senhor esteja, Senhor, com cada um que ouviu ou vai ouvir, Senhor, esse estudo, abençoando e protegendo. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Gente, Deus abençoe por tudo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente!